Você consegue usar as redes sociais de forma saudável? Quais são os assuntos aí que você mais consome na internet? Você costuma ver aí assuntos que vão te trazer uma melhora pessoal? Você vê dancinhas, você vê vídeos insignificantes? Você é alguém que sabe separar, consegue aí parar de se comparar de maneira não saudável com a vida dos outros? Você consegue separar o que é a vida do outro e o que é a sua própria vida? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre comparação nas redes sociais e eu vou te dar 4 dicas de como utilizar a rede social de forma saudável, de forma aí que vai te ajudar no dia a dia. A gente vai começar tratando sobre a comparação. Pessoal, a comparação nas redes sociais não é só um problema de rede social. Na verdade, esse problema da comparação ele foi mais intensificado uma vez que a gente tem acesso à vida das pessoas. De maneira geral, qualquer tipo de comparação, se for negativa, se não for uma comparação com sabedoria, ela vai trazer aí certos problemas emocionais psicológicos. Muitas pessoas, por ter o hábito aí de consumir rede social e principalmente de se comparar, elas acham que a vida delas é ruim, elas acham que a vida delas está estagnada, elas não conseguem ver as qualidades que ela tem, elas não conseguem ver o talento delas porque ela só está ali vidrada na vida do outro e ela se preocupa muito em comparar, em medir a vida do outro com a régua da própria vida, né? Ou seja, ela quer que o outro seja de uma determinada forma ou ela acha que ela tem que ser de uma determinada forma por causa do outro. Tudo isso é negativo se a gente não tiver sabedoria da comparação. Como assim, Diego? O que você quer dizer com sabedoria da comparação? Ao mesmo tempo, rapaziada, que a comparação ela é muito prejudicial, ela pode ser uma aliada. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar como que você consegue se comparar de maneira saudável. Em relação aí da comparação, né, rapaziada? Quando você deixa de observar suas qualidades, enfim, quando você tem uma noção de autoestima elevada, quando você gosta de si, quando você consegue ter o conhecimento adequado pelo qual aí você consegue perceber suas qualidades, né? De maneira geral, em relação ao autoconhecimento, você consegue aí separar tudo que é negativo, tudo que é positivo em você e de forma saudável melhorar aquilo que é ruim e intensificar o que é bom. E o interessante, pessoal, é que a rede social, ela na verdade é projetada para que a gente expresse, né? Para que a gente mostre a nossa melhor versão. Como assim, Diego, melhor versão? Bom, as pessoas se preocupam em mostrar literalmente o lado bom da vida delas. Então, se elas estão viajando, elas vão mostrar. Se elas estão no melhor restaurante, elas vão mostrar. Se elas estão ali com a família delas, em uma festa de família, elas vão mostrar. Enfim, tudo que é bom, tudo que é positivo, elas vão mostrar. Literalmente porque a função da rede social é essa. Ninguém vai mostrar, ou melhor, a maioria das pessoas não vão mostrar quando estão aí em depressão, quando estão passando por momentos difíceis, quando está no enterro de um familiar, enfim, por quê? Porque nós não queremos mostrar a nossa pior versão, nós não queremos mostrar os nossos problemas. Então, quando você entende que a rede social é projetada para que você mostre a sua melhor versão, você tem que observar o seguinte: a sua noção de realidade, a sua saúde emocional, elas estão comprometidas, tá? Se você não tem a sabedoria para interpretar o que é de fato realidade ou para você conseguir discernir o que está acontecendo com a vida humana no geral. E o que eu quero dizer? Todos têm momentos difíceis, todos têm sacrifícios, todos têm uma série aí de características físicas que não são visualmente agradáveis, né? Caso alguém as julgue não agradáveis. O que eu quero dizer? Hoje em dia a rede social é muito filtro. Hoje em dia a rede social principalmente em relação às mulheres, é muita maquiagem. Não que elas estão erradas em usar, mas que de fato não é real. Tudo é projetado para que a gente mostre a nossa melhor versão. É por isso que mulheres, por exemplo, que têm perfis nas redes sociais e que mostram a realidade delas, que mostram ali certas coisas que trazem inseguranças para elas, como relacionada ao corpo delas, essas mulheres conseguem mostrar o mundo real, a vida delas de forma real, geralmente tem um vínculo, conseguem criar um vínculo maior com o público. Porque as pessoas no fundo sabem que a rede social ela é projetada aí para mostrar a melhor versão. Então quando alguém consegue trazer uma noção do que é realidade, ela consegue conquistar as pessoas, literalmente pela coragem dela em mostrar a verdade. Então antes de mais nada, tá? Antes de você ficar se comparando muito, tenha em mente que você só está vendo um lado da moeda. Que de fato se a sua vida hoje está ruim, relaxa, porque a vida de todos tem períodos
ruins. Meu papel principal nesse vídeo é te mostrar como utilizar a rede social de maneira saudável, como que você consegue se comparar de maneira saudável, de maneira que vá te ajudar, ok? Então, eu quero te trazer uma introdução de como a rede social também funciona, uma segunda ferramenta e um segundo método de funcionamento da rede social é mostrar o que você é. Como assim, Diego? O que é? O que seria mostrar o que eu sou? Basicamente, o algoritmo da rede social, ela vai te mostrar coisas que você gosta. Então, se ultimamente você está vendo aí, sei lá, futebol na rede social, se você gosta de futebol, naturalmente a rede social vai te mostrar lances de futebol, vai te mostrar histórias de times aí de futebol, vai te mostrar o lance que um jogador fez aí no último campeonato, enfim, tudo relacionado ao futebol. Por quê? Porque você gosta desse assunto. Então, naturalmente, se o seu gosto é esse, a rede social vai te entregar isso. Então, a partir daqui, rapaziada, eu quero dar as dicas que eu prometi no começo do vídeo. Se você tem uma preocupação profunda em melhorar de vida, se você acha que, cara, sua vida precisa mudar porque você não aguenta mais a situação que você se encontra, muito bem-vindo ao mundo das pessoas que de fato vão conseguir melhorar a vida, porque infelizmente tem pessoas que não estão nem aí, tá? Tem pessoas que não ligam para a própria saúde, tem pessoas que não ligam para a saúde mental, enfim, tudo aquilo que envolve o autodesenvolvimento. Na primeira dica, você vai conseguir aí saber de fato quais são os tipos de conteúdo que você está utilizando com o método socrático. Como assim, Diego? Basicamente, o método socrático, ou melhor, a dialética socrática, envolve fazer perguntas. E esse é um exercício muito simples que você consegue aí fazer agora. Como que funciona a dialética socrática? Basicamente, você vai se perguntar por que você gosta do que você gosta, por que você quer ver o que você quer ver, por que você está interessado em certos tipos de assuntos. As pessoas que você anda vendo aí, as pessoas que você anda seguindo na rede social, ela te ajuda, ela te atrapalha, ela traz um ensinamento interessante para sua vida, ela não traz um ensinamento, ela te entrega aí conteúdos superficiais. Enfim, qual é o objetivo dessa pergunta? É você se policiar em relação aos conteúdos que você consome. É você observar, cara, que tipo de coisa que eu estou consumindo? Será que isso aqui realmente faz sentido? Eu quero que você sinta a estranheza em relação aos conteúdos que você anda consumindo para que você consiga transformar eles, para que você consiga mudar e focar somente em assuntos interessantes. Na segunda dica, rapaziada, eu quero falar sobre propósito definido. Como assim, Diego? O que é o propósito definido? Basicamente, propósito definido é um desejo, um sonho, uma intenção que você tem em relação à sua vida, ou seja, você quer alcançar algo. Se você tiver um propósito definido, se você tiver ideia de qual é a sua missão aí, por enquanto, meu amigo, tem uma notícia muito interessante para te dizer. Se você tiver uma noção do que é propósito definido, você já vai estar na frente de 90% das pessoas. Porque uma vez que você tem propósito definido, você sabe qual é o caminho que você tem que seguir e por que é tão importante o propósito definido para a rede social. Sempre que você foca aí no seu propósito definido, você também vai consumir conteúdos que se relacionam com o seu propósito. Então, por exemplo, se você quer ser um dentista, se você quer melhorar técnicas de dentista, se você ama essa profissão, você quer ter seu consultório de dentista, você quer ter aí uma franquia de consultórios de dentista, cara, você vai consumir o que na internet? O que você vai pesquisar? Quais são os conteúdos que você vai se familiarizar? Conteúdos que tratam sobre empreendedorismo, sobre empresa, sobre dica de liderança, sobre dentista, sobre a última novidade do mundo da odontologia, enfim. Se você tiver um propósito definido, naturalmente você vai ser aí direcionado para assuntos que vão te agregar. E na terceira dica eu ainda quero falar sobre a comparação. Existem dois principais tipos de comparação, tá? Os termos que eu vou utilizar para explicar para você o que é comparação são termos meus e é de uma forma bem simples. O primeiro termo em relação à comparação é a comparação inútil. A comparação inútil é aquela comparação que não te leva a lugar nenhum, ou seja, é aquela comparação que faz você observar a vida do outro e naturalmente observar que a sua própria vida é uma desgraça, que a vida do outro sempre é melhor do que a sua, que a vida do outro tem aí certas qualidades que a sua não tem. Pessoal, essa comparação não vai conseguir te agregar em nada, a não ser agregar de forma negativa, porque naturalmente você vai conseguir aí perceber que a vida de todos é melhor que a sua e isso vai afetar a sua saúde emocional. Toda a sua noção de identidade vai começar a ser prejudicada. O que eu quero dizer com noção de identidade? Naturalmente você vai observar que as suas qualidades, a sua história, quem você é, tudo aquilo que você tem
de positivo, na verdade, é tudo mentira, é tudo declínio, quando isso, na verdade, não existe, pessoal. Como eu disse anteriormente, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem qualidades e defeitos. E você, quando você foca aí na comparação inútil, quando você não consegue extrair da comparação coisas positivas que vão te ajudar, naturalmente você vai conseguir aí cair aí em uma interpretação negativa em relação a você mesmo. A comparação útil é a comparação que eu quero que você pratique hoje. A comparação útil, rapaziada, basicamente é o espelho, é o espelhamento. Lembra que anteriormente eu disse que a rede social é um reflexo do que você é? Pois bem, dito isso, sabendo disso, eu quero que você agora comece a focar na vida de pessoas que de fato vão agregar algo de positivo. Ou seja, se você deseja ser alguém de sucesso, alguém que você idealiza, você vai focar pessoas que se pareçam com a sua idealização. Para quê? Para que você se espelhe nelas, para que você tenha como referência essas pessoas. Então, por exemplo, se você deseja ser um professor, uma professora, e você tem aí como, por exemplo, o professor da sua escola como inspiração, por que não seguir a vida dele, uma vez que ele te entrega um conteúdo de qualidade? Ou qualquer professor, tá, rapaziada? Se você tem um professor aí como referência, qualquer professor aí em relação à sua área, por que não seguir essa pessoa, uma vez que ela entrega conteúdos positivos, tá? Se essa pessoa produz conteúdos positivos, foque nela. Se você, por exemplo, está focado aí na academia, se você está focado em fazer dieta, por que não seguir aquele nutricionista que você tanto admira? Por que não você focar aí nas dicas dele? Por que não você focar aí em seguir pessoas que vão te agregar valor quando elas te mostrarem aí como foi a jornada delas, né? Ou seja, pessoas que tinham um sobrepeso e acabaram aí diminuindo o peso, perdendo o peso e tendo uma vida mais saudável. Se você focar em seguir essas pessoas, se você focar em se espelhar nelas, aí sim você vai ter como ferramenta a comparação útil. Se você está gostando, rapaziada, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá? E me acompanha para todas as dicas aí, todos os vídeos que eu vou trazer em relação a desenvolvimento pessoal. Então bora para a quarta dica. E na quarta dica, rapaziada, basicamente é um resumo, tá? Você vai moldar o algoritmo de todas as redes sociais que você consome, até mesmo do Google, tá? Do seu histórico do Google aí, você vai focar em consumir conteúdos aí que vão conseguir agregar na sua vida. Então, todas as redes sociais aí que você tem conta, você vai moldar elas para entregar para você aí conteúdos que te agreguem. E como você faz isso? Você vai lá na lupa dessas redes sociais, vai pesquisar assuntos ali que você consome. E aí, conforme você for ali entrando em perfis que te mostrem coisas que você agrega, você vai começar a dar like infinito. Você vai começar a seguir páginas, você vai começar a dar like em páginas de desenvolvimento que vão te entregar coisas positivas. Você vai começar também a parar de seguir perfis que não te agregam nada. Rapaziada, eu espero de coração que todos vocês tenham gostado dessas dicas e desses esclarecimentos. Esse foi o vídeo e até a próxima.